Nós que estamos aqui, a gente está concluindo essa série chamada Salmos, Playlist para uma Vida com Deus. A gente compreendeu ao longo dessas semanas o quanto os salmos eles servem de base para as nossas vidas, o quanto os salmos eles servem de guia para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. A gente consegue perceber alguns salmos que são retratando momentos difíceis da vida, retratando momentos complicados. Aliás, acho que a maioria deles que a gente viu até aqui são salmos de lamento, de sofrimento, que sugerem alguma dificuldade. A gente viu em alguns deles se repetindo uma expressão do salmista dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia, de noite. Mas graças a Deus, assim como na vida também, o livro dos Salmos ele não traz só momentos de dificuldade, de sofrimento. Os Salmos eles trazem também a nossa compreensão que precisamos de refúgio, de consolo, mas o Salmo também ele reflete a nossa alma. Ao mesmo tempo que alguns Salmos vão sugerir dificuldades, sofrimentos e angústia, existem Salmos também que são Salmos de alegria, de gratidão, de felicidade, ou seja, exatamente como acontece na nossa vida. Enfrentamos momentos difíceis, mas também temos aqueles momentos em que estamos bem, em que estamos felizes, em que estamos animados. E esse Salmo de hoje, a gente vai olhar para ele e perceber a importância do que nós chamamos de gratidão, quando a gente olha para esse Salmo, que é o Salmo de número 100. Hoje a gente termina a série, a gente começou ela no Salmo 1º, passando na semana passada a gente falou sobre o Salmo 90 e hoje a gente vai falar do Salmo 100. Somando todos esses números dá 388, não significa absolutamente nada, mas se você quiser anotar, é a soma de todos os salmos que a gente estudou ao longo dessa série, tá? 388, não se esqueça disso. Numerologia bíblica, né? Não diz muita coisa pra gente. É meio parecido com crente postando coisa de signo em rede social, não sei se você já viu isso. Mas assim, entristece muito o coração do pastor, tá? Então, se você tem essa prática e não quer abrir mão dela, pode me bloquear, tranquilo. Não tem o menor problema em relação a isso. O Salmo 100, ele é bem breve, ele é direto e ele traz aplicações práticas que a gente vai usar como guia na nossa reflexão hoje à noite. O salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, por meio do Teu Espírito Santo, nos conduzindo para a Tua vontade para nós em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos, agradecidos. Amém. Pode ser que você que já foi criado na igreja ou tem um certo tempo de tradição evangélica, você conheça algumas músicas que falam sobre esse salmo. Pode ser que você já tenha ouvido, pode ser que você já tenha cantado, mas as músicas elas têm um poder interessante, que ao mesmo tempo que elas nos fazem memorizar algumas coisas, às vezes nós nos acostumamos tanto a cantar que a gente não para tanto para refletir sobre aquilo que a gente está cantando ou aquelas palavras que a gente está falando durante a canção. Então, ainda que você conheça e tenha cantado essa música muitas vezes, eu te convido a olhar para alguns verbos que o salmista ele traz aqui, e um deles em cada verso, dos 4 primeiros versos, que eles servem para nos orientar, para, de certa forma, nos nortear na nossa caminhada cristã, quando ele fala: celebrai, servi, sabei e entrai. A gente vai, baseado nesses verbos aí, caminhar um pouquinho. O primeiro deles, na verdade, ele está no verso 1, quando o salmista ele fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrar nada mais é do que exaltar a grandeza de alguém. Celebrar nada mais é do que refletir a adoração que nós fazemos a Deus. Celebrar é reconhecer a grandeza de Deus. Entendendo, é óbvio, que a nossa adoração e que a nossa celebração não são apenas essas 4 músicas que nós cantamos aqui no domingo. Às vezes nós temos a ideia de que a adoração é algo setorizado na vida cristã. É algo que nós podemos separar de todo o resto, como se nós tivéssemos um espaço na vida, um tempo na vida, um dia e horário determinado para nós adorarmos o Senhor, e o resto que nós fazemos da nossa vida em todos os outros dias sequer importa para Deus. Não sei se alguém sugerindo isso,
mas algumas pessoas já chegaram a dizer, e eu já ouvi isso algumas vezes, que você tem que dar a Deus o seu dízimo, não só do dinheiro, mas também do tempo, que você tem que separar tantas horas por dia para Deus e faz um cálculo lá, e Deus, na verdade, exige de você nada menos do que 24 horas por dia. Não existe essa ideia de ser um cristão por algumas horas, e nas outras horas eu levo a minha vida do jeito que eu quiser, eu faço aquilo que eu quiser fazer. E a ideia do salmista é essa, é a de adoração como uma expressão da nossa caminhada com Deus. Não é aquela adoração separada da vida, você está lá reclamando de tudo, triste, angustiado, uma série de problemas, você sequer se lembra que Deus existe e de repente você fala, opa, domingo, 6h30, estou na hora, vou para a igreja, vou chegar atrasado, inclusive, como alguns dos irmãos hoje, né? Vou chegar atrasado, porque esse é o tempo de adoração, são 4 músicas, mas eu não gosto tanto de adorar a Deus assim, então chego atrasado, que eu pego só 3, já está de bom tamanho, no domingo que vem eu volto, canto mais 3, e assim a gente vai levando a nossa vida. A ideia do salmista de celebrar é nós expressarmos a Deus o que há de mais profundo no nosso coração, que é a nossa gratidão a Ele. Nós somos ensinados desde muito cedo, eu espero que você também tenha sido ensinado muito cedo, a ser grato por algumas coisas que as pessoas fazem por você, a expressar a nossa gratidão diante do favor do outro. Por exemplo, quando você ganhava um presente quando era criança, e eu pelo menos odiava, vocês também eram assim, mas a gente esperava o aniversário, chegava aquele período, na verdade nem era todo ano, né, que aniversário de pobre é tipo um ano bissexto, né, ele pula, o pai fala assim, 1 ano ele não vai lembrar, 2 anos ele também não lembra, como se a criança nascesse com amnésia, né, um negócio, e aí 3 anos você faz alguma coisa, quando faz 4, quando vai fazer já nasceu outro irmão, e aí vai aquela coisa, e quando chegava o aniversário era uma festa, você esperava os brinquedos, os presentes, aí quando você abria, cara, 2 pares de meia da Turma da Mônica, era um negócio meio decepcionante, mas a gente era ensinado, não, mesmo que você não goste, olha para a pessoa, dá um sorriso e fala assim, muito obrigado. Por dentro você está pensando assim, vou te matar, cara, 2 pares de meia da Turma da Mônica, mas a gente era ensinado a retribuir com gratidão algo que alguém fez por nós. Até mesmo quando você recebe um elogio, por exemplo. Às vezes fico meio sem graça quando as pessoas tentam elogiar, e ainda mais aqueles que não elogiam de uma vez só. Não sei se você já teve essa experiência de alguém te elogiar por alguma coisa, você já fica sem graça e a pessoa não para de falar, sabe? Vai dando detalhes, e você vai sem graça, quase se contorcendo, é tipo uma crise renal, né? Você vai se torcendo todo ali sem graça e de repente a pessoa não para e ela acaba o elogio e você fala, olha, muito obrigado, graças a Deus, vai com Deus. E sai, ufa, ainda bem que essa pessoa foi, porque eu me sinto constrangido diante dos elogios. Já sei que hoje é um dia que ninguém vai vir falar que a pregação foi boa. Tá? Sinta-se à vontade, mas pode falar com o Flávio. Se você tiver alguma reclamação ou algum elogio, ele é o nosso serviço de atendimento ao cristão. É o saque aqui da igreja, você pode procurá-lo. Mas se nós aprendemos, desde criança, a nós agradecermos a coisas boas que fazem por nós, mesmo que a gente não goste tanto, como no caso do presente lá com 2 pares de meia, quanto maior deve ser a nossa gratidão a Deus diante de tamanho presente que Ele nos deu. Se a gente consegue ter uma noção do valor que é a salvação, do valor que é você receber algo que você não merece, do valor que é você receber algo que você jamais conquistaria por si mesmo, e ainda assim você foi agraciado pela bondade de Deus tão somente, se a gente compreende isso, a nossa vida vai ser uma vida que vai transbordar gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. O fato de nós celebrarmos a Deus com júbilo não é uma setorização da vida cristã, mas celebrar a Deus com júbilo é resultado de nós entendermos aquilo que Deus fez por nós e por conta disso nós somos gratos. Na semana passada, no Salmo 90, a gente aprendeu, a gente ouviu que a nossa concepção de Deus influencia diretamente o nosso relacionamento com Ele. A noção que nós temos de quem Deus é vai ser determinante para a forma como nós nos relacionamos com Ele. E se eu tenho essa noção, que eu sirvo a um Deus que é grande, que é poderoso, que é supremo, infinito, eterno, e ainda assim Ele se importa comigo a ponto de intervir na minha história, não há outro sentimento que não seja o sentimento de gratidão, que vai fazer com que eu celebre a Ele com muita alegria. Então isso é uma consequência direta
da nossa gratidão a Deus por entendermos quem Ele é. Só que o salmista não para por aí, e no verso 2 ele vai dizer assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Da mesma forma que a gente acha que a adoração é uma parte da vida cristã que a gente consegue separar de todas as outras, o Salmo ele vai trazer para nós, mesmo que seja um reflexo da alma do salmista, mas ele traz ensinamentos interessantes, e um dos ensinamentos a gente encontra nesse verso 2, que é claramente o seguinte: celebrar com júbilo a Deus, cantar, adorar a Deus, deve nos levar inevitavelmente a uma vida de serviço. A adoração que não se converta em serviço em prol do outro, ela é absolutamente inútil. O que é servir? Servir é um gesto humilde de disposição em prol do outro, de uma outra pessoa. E aí você fala: tá, mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo servir ao Senhor com alegria. Só que João, o apóstolo, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 20, ele vai dizer que se nós não amamos o próximo, nós vemos, e ainda assim dizemos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, nós somos nada mais, nada menos do que mentirosos. No Evangelho nós aprendemos que nós amamos a Deus quando nós amamos o outro. No Evangelho de Jesus nós aprendemos que nós servimos a Deus quando nós servimos o outro. Se você olhar a parábola do grande julgamento, que está em Mateus 25, Jesus ele vai falar que no último dia o Filho do Homem vai voltar e vai separar de um lado as ovelhas, do outro lado os bodes. Jesus usa inclusive a palavra direita e esquerda, que foi usado por alguns na eleição, para dizer que bode vota em um candidato, ovelha vota no outro, como se já existisse os conceitos políticos de esquerda e direita na época de Jesus. Você vê o nível de ignorância que as pessoas chegam para tentar encaixotar Deus dentro do seu lado político ou da sua concepção acerca de qualquer outra coisa. Mas tudo esquecendo isso, Jesus ele vai dizer que de um lado ele vai botar as ovelhas, já tem gente olhando para ver qual é o lado da ovelha e do bode. Do outro lado, ele vai colocar os bodes e vai falar para alguns deles assim: olha, apartem-se de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. E eles vão falar assim: Senhor, mas em teu nome nós falamos em línguas, nós profetizamos, nós alimentamos os pobres, nós doamos dinheiro para o programa de televisão e fomos patrocinadores, nós dávamos ofertas mensais. E Jesus vai dizer para eles assim: apartem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. E para o outro lado, ele vai falar assim: venham, benditos do meu Pai, entrem aqui no descanso eterno, preparado para vocês desde toda a eternidade, que eu tive fome e me deram de comer, eu estive nu e vocês me deram de beber, eu estava enfermo e vocês me visitaram, eu estava preso e lá vocês não foram, porque bandido bom é bandido morto, não é o que muitos crentes dizem. Não, mas Jesus vai falar: eu estava preso e vocês foram me ver. E eles vão perguntar assim: mas quando? Quando nós fizemos tudo isso? E a resposta de Jesus é: quando vocês fizeram isso ao menor dos pequeninos, vocês fizeram para mim. Nós servimos a Deus quando nós servimos as pessoas. Nós amamos a Deus e demonstramos o nosso amor para Ele, para com Ele, quando nós amamos o próximo e demonstramos o nosso amor para com o próximo. Esse livro dos Salmos, eles trazem esses ensinamentos interessantes, de que a nossa celebração a Deus, esse culto que você está aqui hoje à noite, se ele não se transformar em motivação para serviço em prol do outro, essa celebração ela é totalmente inútil. A tua celebração a Deus, se ela não resultar em serviço em direção ao próximo, ela é totalmente inútil. Chega de vivermos nessa esquizofrenia religiosa, de achar que nós somos cristãos no domingo e na segunda nós esquecemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, e a gente levanta a mão aqui no domingo e na segunda, diante do sofrimento do próximo, ao invés de estender, a gente recolhe a mesma mão que a gente estendeu aqui no domingo à noite. Se a tua adoração não resultar em serviço, ela é totalmente inútil. Jesus ele conta uma outra parábola de um homem que sofreu nas mãos dos assaltantes quando ele estava indo para o Rio de Janeiro, não era Rio de Janeiro, mas quando ele estava indo na estrada de Jericó, se não me engano, que é o lugar que Jesus salienta lá na parábola do bom samaritano. Ele perdeu tudo que ele tinha, roubaram tudo que ele tinha, espancaram aquele homem e deixaram ele à beira da morte. Um homem sofrendo, um homem à beira da morte, um homem com um sofrimento extremo, com uma angústia extrema, sem saber se iria viver, se iria morrer, se ia chegar a ambulância, se ia dar tempo de chegar no hospital mais próximo, e de repente passam um sacerdote e um levita.
Pessoas que eram separadas para o serviço a Deus. Pessoas que eram separadas para servi-lo no templo. O que elas fizeram? Simplesmente ignoraram o sofrimento daquele homem. Servir ao próximo não tem nada a ver com cargo religioso. Servir ao próximo tem a ver com disposição em demonstrar amor pelo próximo e automaticamente demonstrar também amor a Deus. Pode ser que eles estivessem cheios de boas intenções. Pela lei do Antigo Testamento, se um sacerdote ou um levita encostasse uma pessoa doente à beira da morte e essa pessoa morresse, ela se tornava automaticamente impura para o serviço a Deus, de acordo com a lei. Então pode ser que a motivação dele era exatamente essa, né? Eu não vou encostar nele, eu não vou cuidar dele, porque se esse cara morrer aí, eu vou me tornar impuro para o serviço a Deus. E eu quero estar limpo para poder servir o meu Deus. Ué, mas como que a gente serve a Deus? Se tem alguém precisando de ajuda, necessitando de ajuda, e você não estende as mãos. Às vezes a gente olha para isso, Jesus ele censura esse comportamento do sacerdote, do levita, mas às vezes nós fazemos exatamente o mesmo quando nós colocamos as nossas instituições e os nossos dogmas acima do outro em uma escala de prioridade. Quando nós consideramos a nossa religião a melhor de todas, a mais pura de todas, de modo que nós não podemos nos colocar à disposição de ajudar o próximo. Ou pior, nós condicionamos a nossa ajuda ao fato de alguém também querer se tornar parte da nossa religião. Vou doar a cesta básica para quem precisa, mas eu vou doar na igreja e eu vou doar uma cesta que dura mais ou menos uma semana, para quê? Para o cara voltar no domingo que vem e pegar mais, e igual um traficante, a gente vai condicionando as pessoas a se tornarem dependentes do nosso sistema. A gente está fazendo nada mais, nada menos do que o sacerdote e o levita. A gente está condicionando o nosso amor ao outro a uma instituição, no caso religiosa ou qualquer outra instituição, ou qualquer outra coisa tenha mais valor para nós do que o próximo que necessita de ajuda. É óbvio que a gente não pode confundir o Evangelho de Jesus com o assistencialismo. É óbvio que a mensagem do Evangelho é a mensagem proclamada e o que salva pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado, porque nós não somos salvos por boas obras, mas somos salvos pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, a nossa fé sem obras, ela também é morta, é o que Tiago vai dizer para nós na sua carta. Então, se a tua fé em Deus não resulta em uma vida de serviço, você está perdendo tempo onde você está. Perdendo tempo fazendo aquilo que você está fazendo, porque a adoração ela não tem valor algum se ela não vem acompanhada de serviço. As coisas podem piorar ainda, fica calmo. O salmista ele não diz simplesmente servir a Deus, mas ele fala sobre servir com alegria. Ele não fala só sobre o que fazer, mas ele fala sobre o modo como se... Não é somente o nosso serviço que importa, mas é a motivação que nos leva também a servir. Porque tem muita gente que faz a coisa certa com a motivação errada. Os fariseus, por exemplo, eles oravam, tinham uma vida de oração, mas eles faziam isso para pelos homens. Eles ofertavam grandes quantias para serem aprovados pelos homens, mas eles eram reprovados por Jesus. Eles faziam certo, mas faziam certo com a motivação errada. E a triste notícia para quem faz o certo com a motivação errada é que Jesus conhece o nosso coração. É que Jesus ele não avalia ou ele não se surpreende com as nossas ações simplesmente porque ele conhece a motivação que está por trás disso. Ele conhece a motivação que está no mais íntimo do nosso coração. Fazer o certo com as intenções erradas, você vai abençoar o outro, você vai ajudar o outro, mas você de forma alguma, essa ação de forma alguma vai ter valor para o próprio Deus. Se você serve para ser visto, serve para ser reconhecido, se você faz algo pelo outro, mas na verdade está fazendo por si mesmo, para que outros vejam o quanto você é bom, se você dá um prato de comida para um necessitado, para tirar uma foto disso, fazer um texto grande e ganhar likes no Instagram, curtidas no Facebook, você não está fazendo pelo outro. Você está fazendo pela sua própria imagem. E a triste notícia é que Jesus conhece o teu coração. Se você serve por achar que tem algum status nisso, se você serve para ser reconhecido, faça um favor para você mesmo e pare de servir. Na verdade, você não está servindo a Deus. Na verdade, você não está servindo o outro. Na verdade, você está querendo construir uma autoimagem positiva. Não é disso que o mundo precisa.
Não é por meio disso que as pessoas serão transformadas. O segredo para servirmos com alegria, nós nos lembrarmos sempre do Evangelho de Jesus. E quando nós nos lembramos do Evangelho de Jesus, a gente compreende por que a gente serve em primeiro lugar. Nós não servimos porque é o nosso dever, embora seja também o nosso dever servir. Nós não servimos porque alguém nos mandou fazer alguma coisa, embora nós sejamos ordenados a servir, mas nós servimos porque somos gratos àquilo que Deus fez por nós. Nós fazemos pelo outro porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós nos lembramos de que os marginalizados e necessitados éramos nós que estávamos separados de Deus, mas Ele não se importou com isso. Ele enviou Jesus Cristo para viver uma vida perfeita que éramos incapazes de viver e para morrer no lugar de cada um de nós, esses marginalizados à beira do caminho, separados de Deus por causa dos nossos próprios pecados. Quando eu compreendo o que é de fato o Evangelho de Jesus, o meu serviço ele passa a ter importância, porque eu não sirvo para alcançar algo da parte de Deus ou da parte dos homens, mas eu sirvo porque, embora eu não merecesse nada, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus. É o que o apóstolo vai dizer para nós. Eu sirvo por gratidão aquilo que Deus já fez. E não a esperança de que eu posso fazer algo para merecer um favor da parte de Deus à frente. Servir a Deus não importa, mas servir a Deus com alegria. Não para ser reconhecido, mas a gente serve para que o nome de Jesus seja conhecido e seja exaltado. A tua adoração ela não tem valor se não estiver acompanhada do serviço. Valor, se ele não for realizado com a motivação correta. No verso 3, o salmista ele vai continuar, ele vai dizer assim, olha, sabei que o Senhor é Deus. A gente percebe duas implicações interessantes nessa frase. A primeira delas é saber que o Senhor é Deus, é um incentivo para que a gente conheça Deus e para que a gente saiba quem é Deus, e a gente faz isso conhecendo por meio da sua palavra. Mas a segunda implicação, e eu penso que é bem interessante também quando a gente olha para o salmista dizendo, sabei que o Senhor é Deus, é como se dissesse assim, olha, sabei que Ele é Deus e você não. O fato de nós sabermos que Ele é Deus, automaticamente nos leva à compreensão de que nós não somos senhores da nossa própria vida, de que nós não somos o nosso próprio Deus, de que nós não somos o rei, porque o reino de Deus só pode ter um rei, e esse rei não é você. Um reino só pode ter um rei, e esse rei é aquele que está desde sempre no trono, reinando e governando sobre todos, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos, nós precisamos nos lembrar sempre de que nós não somos o nosso próprio Deus. Parece um conceito óbvio, parece um conceito claro, só que às vezes nós agimos como se nós fôssemos os senhores da nossa própria existência. Só há um Senhor, e esse Senhor, graças a Deus, não é você, e esse Senhor não sou eu, esse Senhor é o próprio Jesus Cristo. O verso ele vai continuar dizendo que esse reconhecimento de que Ele é Deus se dá por algumas razões, e a primeira delas se dá pelo fato de Ele ser o Criador. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Deus é o Criador de todas as coisas, e como Criador, nós que fomos criados por Ele, nós somos propriedade dEle, ou seja, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que governa sobre tudo. Ele é aquele que governa sobre todos. Ele é o que é soberano, que está no trono para todo sempre, pelos séculos dos séculos, ou como você preferir chamar a eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas além de nos criar, nós não somos simplesmente criaturas desse Deus, mas nós fomos feitos também povo de Deus. Ele vai continuar dizendo, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16, ele diz que habitaria em nós, na igreja, e nós seríamos o seu povo. Nos tornamos povo de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. E nós temos a habitação do Espírito Santo, porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar. E quando Ele sobe ao Pai, Ele diz, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo da promessa. Por causa do que Cristo fez, se nós cremos nele, nós temos o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos faz confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Logo, se você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, se você tem fé naquilo que Cristo fez,
você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você é automaticamente parte desse povo a quem ele comprou com seu próprio sangue. Além disso, ele vai fazer para nós uma figura de ilustração de acordo com a realidade que as pessoas, os ouvintes, as pessoas que cantavam esse salmo de ação de graças, eles conheciam, que é a figura de um pastor. Quando a gente falou sobre o Salmo 23, que foi até o Dinho, o Dinho foi no culto da manhã, e o irmão Armando no culto da noite, que é o mesmo nome, mas à noite ele prefere ser chamado de Armando. E ele pregou aqui sobre, se estiver assistindo, grande abraço, Dinho. Ele pregou aqui sobre o Salmo 23, e ele falou muito sobre isso, sobre essa concepção de Deus como pastor, porque era uma figura que expressava cuidado, zelo, atenção, proteção, refúgio, e a melhor forma que o salmista tinha para expressar isso, de modo que as outras pessoas conseguissem compreender, era dizendo que ele era o seu pastor e absolutamente nada faltaria. Essa mesma figura ela é usada aqui dizendo que nós somos o seu povo e nós somos rebanho do seu pastoreio. Ou seja, nós somos como ovelhas sob o cuidado do nosso pastor, que é o próprio Jesus Cristo. Isso indica para nós que nós temos nele refúgio, abrigo, proteção, conforto, só coisas boas. Mas isso indica para nós também que nós não somos donos de nós mesmos. Indica para nós que nós somos propriedade do pastor. Não existe ovelha autônoma. Não existe ovelha que decide caminhar por si mesmo como se a vida fosse, como se ela fosse responsável pela sua própria vida e ela escape ilesa disso. Na verdade, ela se submete ao pastoreio de alguém que conhece todas as suas necessidades, que supre todas as suas necessidades, e é exatamente isso que Deus faz com cada um de nós. Ele suprirá cada uma das suas necessidades, sua riqueza e glória. O fato de sermos ovelhas dele indica para nós que temos nele refúgio, abrigo e proteção, mas indica para nós também que nós não somos donos de nós mesmos. Quem vai dizer que é o nosso pastor é o próprio Jesus, quando ele afirma em João 10:10, dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse mundo que nós vivemos hoje, ele nos diz repetidamente que a coisa mais importante que nós podemos fazer é honrar a nós mesmos, é corrermos atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos, daquilo que nós achamos correto, é nós nos tornarmos o número 1 de tudo, é nós fazermos tudo o que pudermos e até o que não pudermos para nos certificarmos de que estamos felizes e confortáveis. Afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. Só que quando a gente olha para esse verso, a gente passa a entender que nós somos propriedade daquele que é o Criador de todas as coisas. Logo, quem determina o propósito da existência do homem não é o próprio homem, mas é aquele que o criou. E Deus vai dizer para nós que nós fomos criados por da sua glória. Não nasceu para ser feliz. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. E por mais incrível e estranho que isso pareça, se você tentar ser feliz e viver para ser feliz, tendo a sua felicidade como propósito último da sua existência, você não vai conseguir ser feliz. Sabe como você vai conseguir ser feliz? Vivendo para a glória de Deus. Que você vai estar realizando aquilo que você foi criado para fazer, que é glorificar o nome de Deus. Às vezes as pessoas confundem liberdade com fazer o que bem entendem e o que bem... Liberdade, ela só é possível se ela for vivida de acordo com o propósito de Deus. Tenta soltar um peixe de um penhasco e fala assim: voa, você é livre, em nome de Jesus. Dá até uma soprada nele para parecer um negócio mais espiritual. O que vai acontecer? Se não for um peixe voador, mas eu acho que nem esse consegue voar a essa distância, né? Não vai conseguir. Ele está vivendo uma suposta liberdade diferente daquilo que ele foi criado para fazer. E às vezes nós vivemos a nossa vida como se fôssemos peixes à beira de um precipício, tentando de qualquer maneira encontrar a felicidade, como se esse fosse o propósito final da nossa existência. E o nosso caminho ele é cercado de angústia, dificuldade e frustração, porque você está tentando fazer aquilo que você não tem que fazer.
se você vive, entretanto, para a glória de Deus, é o que Jesus fala para os seus discípulos no Sermão do Monte, quando ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você busca todas as outras coisas, além de não tê-las, você também não vai ter o reino de Deus e a sua justiça. Então, tenta inverter aí, tenta entender quais são as prioridades da sua vida e ajuste o foco, entendendo que você não nasceu para ser feliz e andar tranquilamente na favela onde você nasceu. Mas você nasceu para honrar, para glorificar a Deus, para agradá-lo em todas as coisas, e como consequência disso, a nossa felicidade vem, mas não é aquela felicidade fake, falsa, mentirosa de Instagram, sabe? Do casal que está se matando aqui, brigando, discutindo, vamos tirar uma foto, vamos, é aquele sorriso bonito, aquela coisa linda. A felicidade que nós aprendemos na Bíblia e honrando a Deus, é uma felicidade que ela invade o nosso coração, a despeito de qualquer problema e dificuldade que a gente vem enfrentar, porque quando a gente vive para glorificar a Deus, a gente não vive uma vida condicionada às circunstâncias. Então, a felicidade não é condicionada a tudo estar indo bem, mas é uma felicidade que, ainda que todas as coisas estejam indo de mal a pior, você sabe que você tem Jesus. Jesus te é suficiente. E Ele nos basta para que sejamos felizes. E Ele nos basta para que vivamos de forma confortável, porque estaremos vivendo para a glória de Deus. Viver uma vida de ação de graças envolve, em primeiro lugar, e principalmente, admitir e aceitar o fato de que Ele é Deus e nós não somos. Entender o fato de que Ele nos salvou porque nós somos incapazes de nos salvar. Então, de forma humilde, de forma obediente, nós nos submetemos ao seu senhorio. Nós somos, então, as ovelhas do seu pastoreio. Deus é o nosso Criador, nós somos as suas criações. Deus é o Pai, nós somos seus filhos. E Ele cuida de nós, porque Ele nos ama. Quando nós nos lembramos dessas verdades básicas, que de certa forma nos humilham, porque mostram que nós não somos os senhores de nós mesmos. É meio estranho que, ao mesmo tempo que nós somos humilhados por essas verdades, nós também nos confortamos nelas, e a vida cristã ela não se torna tão difícil assim, porque nós passamos a compreender que não depende de quem nós somos ou daquilo que nós fazemos, mas nós podemos descansar naquilo que Cristo Jesus fez por nós, e em completa rendição nós nos submetemos a Ele, sabendo que é Ele quem controla todas as coisas e não nós. Sabendo que nós somos incapazes de viver uma vida cristã, sabendo que nós somos incapazes de atender a toda a exigência da lei, sabendo que nós somos incapazes por nós mesmos de agradar a Deus. Mas também nós somos confortados na certeza de que Cristo Jesus fez tudo isso e fez por nós. E se nós cremos naquilo que Ele fez, automaticamente nós nos tornamos povo de Deus. É muito mais simples viver uma vida cristã, entendendo que não depende do que eu sou, do que eu faço, mas eu posso descansar naquilo que Cristo fez por mim. Nós somos povo de Deus, simplesmente porque Cristo Jesus deu a sua vida por nós. A motivação, então, para a nossa celebração, a motivação para o nosso serviço, e um serviço com alegria, é nós conhecermos o Evangelho. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Isaías vai dizer para nós, o que Marcos reafirma no Novo Testamento, que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Nós estávamos em trevas. Nós éramos pertencentes e participantes do reino das trevas. Nós vivíamos no reino das trevas. Nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, de modo que nada que nós fizéssemos poderia restabelecer essa relação que foi quebrada por causa do pecado. O homem foi criado em perfeita harmonia com Deus, mas por conta do pecado, essa relação ela não é estremecida, ela é rompida. E não há nada que o homem possa fazer para restabelecer essa relação por conta do pecado. Isaías vai dizer para nós que os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não havia saída para nós, até que o bom pastor se manifeste em nosso favor. Até que o bom pastor, que é Jesus, venha até nós, diante da nossa incapacidade de irmos até Ele, e Ele vive uma vida perfeita, atendendo à exigência da lei, uma vida que nós éramos incapazes de viver. Até que o bom pastor, que diz que dá a sua vida pelas ovelhas, Ele dá de fato a sua vida pelas ovelhas que somos nós, porque Ele paga naquela cruz o preço pelos nossos pecados. Jesus é morto por causa dos nossos pecados.
E aqui é uma substituição mesmo que nós estamos falando. Às vezes a gente se acostuma tanto a ouvir isso que parece natural dizer que Jesus morreu por nossos pecados. Irmãos, isso é um fato, é uma realidade. O Filho de Deus se tornou homem e esse homem foi morto pagando os seus pecados. Os pecados que você já cometeu, os pecados que você comete hoje, que você ainda vai cometer. Cristo Jesus morreu para pagar os nossos pecados, Ele é o nosso bom pastor, Ele deu a vida por nós que somos suas ovelhas. Mas a mensagem do Evangelho também é uma mensagem de conforto, porque a gente olha para ela e a gente é lembrado de que esse não é o ponto final da história de Jesus, mas Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele vence a morte, Ele prova que o seu sacrifício foi aceito e agora, por meio da fé que nós temos nele, nós também somos aceitos por Deus. Nós somos o que a Bíblia chama de justificados, ou seja, não somos justos, mas somos declarados justos mediante a fé naquilo que Cristo Jesus fez por nós. E a mensagem do Evangelho é também uma mensagem de esperança, porque esse mesmo Jesus, ele foi para o Pai, mas ele prometeu que voltaria para levar consigo um povo a quem ele comprou com seu próprio sangue. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que nos traz conforto. Essa é a mensagem que serve de base e motivação para que a gente celebre o Senhor com júbilo, para que a gente sirva o Senhor com alegria, para que a gente saiba quem é Deus, porque quando nós sabemos quem é Deus, nós também sabemos. Nós conhecemos quem Deus é e nós conhecemos quem nós somos. Spurgeon, ele vai dizer que um homem é incapaz de conhecer a si mesmo sem que ele antes conheça quem é Deus. Porque no Evangelho nós aprendemos e nós vemos e nós somos lembrados de que nós somos mais pecadores do que nós ousamos imaginar. Mas nós somos mais amados também do que nós poderíamos esperar. Porque nós não somos amados pelo que fazemos, mas Deus nos ama por conta de Jesus que se entregou em nosso lugar. De modo que Ele não vê o nosso pecado, porque o nosso pecado já foi pago e isso já foi feito na cruz do Calvário. A única coisa que nós temos que fazer é crer que o sacrifício de Jesus Cristo nos é suficiente. Por causa do Evangelho, nós podemos fazer o que o salmista fala nos versos 4 e 5, quando ele diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Quando ele fala portas, quando ele fala átrios, na verdade ele está falando de locais do templo. Para o judeu daquela época, nesse local se manifestava a presença de Deus. Ele está falando uma analogia para que eles pudessem entender a importância deles celebrarem a Deus e de fazerem isso de forma coletiva, quando ele fala sobre a importância dos hinos de louvor. E é muito importante para nós compreendermos isso que nós fazemos, que na verdade não é um momento, o momento de louvor que nós temos no culto, de adoração, de celebração, de música, não é um negócio que nós fazemos para as pessoas irem chegando, para estar todo mundo aqui na hora do culto. Não é um negócio que a gente faz para dizer assim, não, isso nos prepara a alma de certo modo, que a gente fica bem, sabe? Eu gosto de cantar, é um negócio que faz bem. A Bíblia vai dizer para mim que quem canta seus males espanta. Primeiro que isso não está na Bíblia, tá? Em segundo lugar, que não é por isso que nós cantamos. Nós celebramos a Deus porque a palavra de Deus nos diz para nós nos apresentarmos diante dele com cântico. Diz para nós adorarmos o Senhor com as nossas canções. Então, se você é cristão e diz assim, olha, negócio de louvor não é comigo. E é claro que não é todo mundo que tem aptidão para cantar e dom para isso. Você quer fazer uma experiência, senta um dia aqui, outro dia ali, outro dia lá, você vai ver o quanto tem gente abençoada, feliz, adorando a Deus, mas sem afinação nenhuma. Mas graças a Deus por isso, porque nós fazemos para exaltar o Senhor e nós fazemos porque a palavra dele nos comanda a fazermos isso. Se você é cristão e não gosta de celebrar canções, pensa bem. Se você quer ir para o céu, porque pode ser que você não goste de lá, tá? Pode ser que você fale, caramba, vim para o céu, essa cantoria toda aqui. Ó. Que horas que o Malafaia prega? Como é que vai ser? Cuidado. Pode ser que você fique desabituado no céu e pode ser que alguns, não vou falar o nome dele, já falei, enfim. Pode ser que alguns dos seus ídolos que você acha que vai encontrar lá não estejam lá. Então, se você já estiver lá, já é um bom sinal, tá?
Nós somos instruídos pela palavra de Deus a nos apresentarmos diante dele com hinos de louvor, a render graças a ele, mais uma vez, expressar a ele a nossa gratidão e bendizer o nome dele. No Evangelho nós conseguimos reconhecer o que o salmista diz no verso 5, que ele é bom, ele é misericordioso, que ele é fiel. Porque bondade e fidelidade de Deus são atributos que nós percebemos no nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus só é possível porque Cristo Jesus morreu por nós. Lembra que éramos inimigos de Deus. Mas agora Paulo vai dizer em Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa relação que nós temos com Deus só é possível porque Cristo Jesus se entregou por nós. No Evangelho nós percebemos ainda que se Deus não nos der mais nada, além da salvação, Ele já nos deu muito mais do que nós merecíamos, e Ele nos basta. Só que olhando para o Evangelho, olhando para a nossa jornada de vida, a gente percebe que ainda assim, nós somos agraciados pela bondade de Deus, de tal forma que ela é revelada para nós em diferentes situações e de diferentes maneiras. O Evangelho nos faz sermos gratos a Deus, porque nós entendemos que é um favor que nós não merecemos, então nós expressamos a nossa gratidão, porque Ele nos deu tudo, embora nós não fôssemos merecedores de absolutamente nada. De forma prática, um conselho prático para que você saia desafiado por essa pregação e para que você coloque isso em prática de certo modo. Treine o teu coração para perceber razões para gratidão em tudo. Treine o teu coração para encontrar motivos em qualquer circunstância para ser grato a Deus. É preciso treinar, é preciso nos condicionarmos a isso, porque o nosso coração ele é enganoso e sem que a gente perceba, a gente vai se tornando ingrato, a gente vai se tornando amargo. E como nós somos ingratos? Como nós damos muito mais valor a coisas que nós não temos, ao invés de valorizar aquilo que Deus já nos deu. Como nós somos egoístas e insensíveis a tantos motivos de gratidão que nós temos. A gente é ensinado, a gente é meio que programado e condicionado a sonharmos com coisas boas no futuro, e isso é bom, isso é ótimo. A imaginarmos um futuro e termos, de certo modo, uma ambição positiva, se é que isso é possível, de conquistarmos algumas coisas na vida, e isso é excelente. Eu não estou dizendo que você não tem que ter isso. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que isso impede você de ver na sua realidade hoje motivos para agradecer a Deus, tem alguma coisa errada. Se as suas ambições e projetos para o futuro te cegam hoje de perceber o quanto Deus já tem se revelado a você com graça e bondade, eu te sugiro parar, dar uma analisada na sua vida e perceber que você tem muito mais motivo para agradecer a Deus do que coisas para pedir a Ele, porque nós não merecíamos nada. E Ele já nos deu tudo e já nos deu de graça. Mas entendemos milagres e manifestações de Deus apenas como coisas absurdas, assim, que você olha, apareceu aqui, furou o teto, veio uma bola de fogo aqui, falou, tu és meu filho, estou indo embora. E foi embora, você fala, caramba, Deus estava ali hoje. A gente tem que se condicionar e se treinar para perceber milagre de Deus nas pequenas coisas e não apenas em acontecimentos sobrenaturais. Milagre é a bondade de Deus se manifestando a nós, mesmo nas pequenas coisas da vida, mesmo nos pequenos detalhes da vida que às vezes a gente não valoriza, porque a gente está preocupado demais com Deus se manifestar de forma muito poderosa lá no futuro. Cara, para de ler a Bíblia e vai ver filme de super-herói. Você vê esse negócio de gente descendo, fogo, o cara joga Dragon Ball, sei lá, vai ver o que você quiser, mas Deus ele se revela de forma sobrenatural, isso é óbvio. A gente encontra isso na Bíblia em inúmeras maneiras, mas muito mais vezes a gente vê Deus se revelando a nós, mostrando a sua bondade e mostrando a sua graça por meios naturais, por meio do outro, por meio de gestos de bondade, de caridade, de solidariedade do outro. Por meio da sua vida, Deus quer usar a sua vida para revelar a bondade e a graça dele para os outros. Não fica esperando. O cara está com fome, não fica assim, Deus, eu oro para que chova um pão do céu aqui. E a gente lembra a Deus como se ele tivesse amnésia, né? O Senhor já fez isso lá no Egito com o maná, então faz de novo, porque eu sou dizimista.
E a forma que Deus tem de mostrar a bondade e a compaixão e o amor pelo outro é usando a tua vida. É você estar espiritualizando coisas naturais como se milagres de Deus fossem apenas manifestações de Hollywood. Os milagres de Deus acontecem também, e principalmente, nas coisas mais ordinárias e comuns da nossa vida. Só que a gente não está treinado para perceber isso. Por isso que é fundamental a gente treinar o nosso coração para encontrar em todas as coisas razões para nós sermos gratos a Deus. Tem uma música do Sylvester Kuhlman, não sei se vocês conhecem, acho que a maioria não, só eu que ouço esses troços, mas ele diz um negócio, eu e Flávio, porque a gente trabalha na mesma sala, eu aperto o play, ele tem que ouvir. Uma das suas canções, chamada Milagres, ele diz o seguinte, olha, eu vejo milagres a todo momento, se o meu coração for grato e atento. O pão sobre a mesa, um filho que chega, o sol e a certeza do amor de Deus. É como se eu fosse de fato uma ilha debaixo de um céu de graça, plantada em mar de milagres. Eu vejo milagres na minha família, na vida e na casa de meus amigos, no corpo e na alma de meus irmãos, se meu coração tiver olhos para ver. Eu vejo milagres por todo lugar, eu vejo milagres ao ir e ao chegar. Eu vejo milagres da graça de Deus. Eu vejo milagres em volta dos seus irmãos. Treine o seu coração para enxergar milagres de Deus nas pequenas coisas. Seja grato àquilo que Deus já te deu hoje. Tenha sonhos e planos para o futuro, projetos, sim. Mas não deixe que esses negócios lá do futuro te impeçam de ver na sua realidade hoje a grandeza de Deus e a bondade dele se manifestando a você. Adore a Deus como resultado da gratidão que você tem a Ele. Sirva a Deus com alegria pelos motivos certos. E o motivo certo para tudo isso, a motivação para tudo isso, ela é encontrada somente no Evangelho de Jesus Cristo. Nas boas notícias de salvação, porque em Jesus nós recebemos o verdadeiro amor deles. Órfãos transformados em filhos de Deus. Pecadores, inimigos de Deus, sendo chamados de seus amigos e sendo povo seu. No Evangelho nós podemos descansar nessa certeza de que nesse mesmo capítulo 10 do Evangelho de João, que Jesus disse que é o bom pastor e dava vida pelas suas ovelhas, os judeus se aproximam dele, perguntando a ele se ele era de fato o Cristo, o Messias, o prometido, o esperado. E ele vai responder para eles assim, olha, eu já disse que eu sou. Vocês não conseguem crer nisso, e vocês não creem nisso porque vocês não são das minhas ovelhas. Que se fossem, vocês conseguiriam crer. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. A maior característica de uma ovelha de Cristo Jesus é que ele consegue ouvir o seu mestre e segui-lo. Tem muita gente se dizendo ovelha de Deus, mas segue o seu próprio caminho, o seu próprio coração, os seus próprios desejos e se esquece da voz daquele que comanda o universo e deve dar a nossa vida, sendo o Senhor da nossa existência. Ser ovelha do bom pastor, segui-lo, é ouvir a voz dele por meio da sua palavra e seguirmos a sua voz, porque nós entendemos que, embora muitas vezes eu não concorde, os caminhos e pensamentos que ele tem para mim são muito melhores do que os meus. A vontade dele, embora eu não concorde às vezes, ela é boa, perfeita e agradável. Ser ovelha do bom pastor é descansar nisso. É descansar que se eu creio de fato em Cristo Jesus, eu sou uma ovelha sua, eu sou o povo seu, e eu estou certo de que nada, absolutamente nada, pode me separar dele. O apóstolo Paulo ele faz uma... Ele fala sobre o passado, do presente, do futuro. Ele fala sobre altura, sobre profundidade. Ele fala sobre perigos, sobre fome, sobre nudez, uma série de fatores. E no final ele vai dizer que nenhuma dessas coisas vai separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nisso e repousar tranquilo nessa certeza de que nós somos salvos por Ele e nada, absolutamente nada vai mudar isso, porque a nossa salvação ela não depende de quem nós somos, mas ela está centrada em um Deus que não muda, em Cristo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que disse que as suas ovelhas são suas e absolutamente nada pode arrancá-las das suas mãos.
Nada pode nos separar do amor de Deus. Que a gente descanse nessa certeza. E que isso produza em nosso coração gratidão. A gente entender isso como motivo para serem arrogantes, orgulhosos, sentir que fossem filhos preferidos de Deus. Mas Deus, Ele não tem filhos preferidos. Deus, Ele não tem filhos prediletos. A verdade do Evangelho, ela não nos torna arrogantes ou orgulhosos. Se você encontrar alguém que se sente meio arrogante, e se sente meio orgulhoso, que diz assim, olha, eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus, do que todos os outros, essa pessoa não compreendeu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho diz que nós somos amados por Deus, mas nós somos amados por causa de Jesus e não por causa de quem nós somos. Longe disso, a mensagem mostra para nós que o mérito não é nosso, que o mérito é tão somente pela graça de um Deus que nos ama. Que o fato de sermos ovelhas dele encha o nosso coração de gratidão e que o nosso coração possa transbordar em adoração, em serviço, em conhecimento de Deus. É o oposto de uma vida egoísta, que acha que aquilo que tem é porque fez por merecer, ou que merece algo da certeza de que tudo que nós temos ou somos, e da bondade de um Deus que nos ama. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a sermos cada vez mais gratos, e que a nossa confiança, a nossa segurança e a nossa fé estejam sempre fundamentadas e firmadas na graça de Cristo Jesus, que é a nossa rocha.